E a cada dia está aumentando os exercícios, né? A parte boa é que ele faz o cardio e te dá 30 segundos. Você faz 30 segundos de exercício, 30 segundos você para. Tá. Aí na corrida você estica um pouquinho mais. Tá. E tá muito bom, porque assim, a primeira semana eu fiquei muito. Já a segunda-feira eu fiquei no duro tempo. Olha que beleza. A paz do Senhor, muito bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica de hoje. Hoje é dia 13 de outubro de 2022 e nós vamos ler os capítulos 7 e 8 do Evangelho narrado pelo evangelista Marcos. Vamos continuar aqui vendo essa forma que ele tem de contar, né, os acontecimentos, a narrativa sobre a vida de Jesus, muito legal. Então, Marcos capítulo 7 diz assim: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam ao mercado, não comem alguma coisa sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhes perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu povo ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com aquilo que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para afastar-se da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o resto vai para o esgoto. Ao dizer isso, declarou que tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídios, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas são desprezíveis, ou todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. A mulher sírio-fenícia demonstrou a fé. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina.
Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou em casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Impressionante, né? Jesus cura um surdo. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao Mar da Galileia e à região das 10 cidades, também conhecida como Decápolis. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. Ele pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contassem a ninguém. Aí Jesus mais uma vez aí fazendo o marketing reverso aí. Mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Naqueles dias, outra multidão, capítulo 8 agora, naqueles dias, outra multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras naquele dia. Havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região da Dalmanuta. Os fariseus exigem um sinal. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discute sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês não têm olhos? Ou vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Eles não entendiam nada mesmo, né? Vamos para a parte final dessa leitura hoje? Então, Jesus vai curar um outro cego.
Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Você viu alguma coisa?" Recuperando-se aos poucos a vista, o homem respondeu: "Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando." Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram mais uma vez a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele, "quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo." Mas Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a esse respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso, com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. "Afaste de mim, Satanás", disse ele. "Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus." Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perdê-la. Mas se abrir a mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Gente, essa é a leitura de hoje. Que Deus abençoe vocês, que esse texto, você pode ler com mais calma, pode ver os detalhes, que ele possa falar ao seu coração. Amanhã nós vamos ler os capítulos 9 e 10 e vai ser uma bênção. Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã. Fiquem na paz.